O governo federal quer recriar a CPMF. A presidente Dilma Rousseff, inclusive, se reuniu com prefeitos nesta quinta-feira para conseguir apoio político. Você sabe bem o que é a CPMF, como ela funciona, se é um imposto justo, se tem peso desigual na sociedade. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o economista João Adolfo Stadler Colombo, que é delegado do Conselho Regional de Economia do Paraná. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite da CBN. O que é a CPMF? Bom, Luciana, ela era uma contribuição, foi criada lá atrás, né? Ela teve vigência de 96 até 2007, então foram 11 anos aí, né? E o formato de cobrança dela era sobre as transações financeiras. Então, assim, como é que funciona a incidência desse imposto? Qualquer débito numa conta corrente, um saque, também um débito de um cheque que caiu na conta, por isso que até é tido como um imposto do cheque. Né? Lá atrás o propósito seria uma existência por 13 meses para ajudar a dar um reforço nos recursos destinados à saúde. Só que isso acabou se estendendo durante 11 anos. Né? PD provisório virou PD permanente. Sim. E hoje, por exemplo, a ideia não é mais de se fazer uma contribuição. Dentro da tributação, a gente tem as taxas, as contribuições e os impostos. Contribuição é quando já é destinado para uma finalidade. Né? A tributação, que é para imposto, é um tipo de arrecadação que você pode estar fazendo uso para qualquer destinação. O governo ele que escolhe daí para onde vai. Então hoje no Congresso eles estão tentando trazer de novo a CPMF sob forma de imposto, até também por questões políticas, porque o imposto tem que ter uma participação para os estados e os municípios também. Então tem toda essa questão que eles estão brigando, discutindo, mas enfim, a finalidade hoje é de cobrir o rombo que se causou nas contas públicas, esse ano já de 50 bilhões. Então se a gente for parar para pensar que quando ela foi extinta, ela já estava arrecadando, gerando para a União em torno de 40 bilhões, provavelmente hoje, depois de passado um tempo, o Brasil cresceu, ele está com um PIB maior, uma movimentação maior, né, nas finanças, muita coisa também que de repente era feito em espécie, hoje já é por eletrônico, não é verdade? A gente acompanhou assim a digitalização do sistema de atendimento dos bancos, né? Hoje muito é feito pela internet ou pelo caixa eletrônico, então isso aí consequentemente vai acarretar talvez no dobro do que já foi no passado, né? Se espera de repente até 80 bilhões em arrecadação com essa CPMF. A CPMF é um imposto justo tanto para o assalariado, para quem ganha mais, para quem tem um rendimento maior? Como é que ela funciona? Olha, Luciana, eu vi uma charge na internet esses dias, onde tinha assim como se fosse dois moradores de rua e discutindo, um fala para o outro: olha, vai voltar a CPMF, os ricos estão reclamando. Bom, então se os ricos estão reclamando, quer dizer que é bom para nós. Né? Não funciona dessa maneira, né, de que é um imposto que só vai atingir os ricos. Por que se pensa dessa forma? Quem defende o imposto é que ele fala assim, que vai incidir sobre aqueles que movimentam grandes valores, grandes quantias. Então se eu for movimentar somente R$100, porque eu tenho uma receita, uma renda menor, eu vou pagar 0,38, se fosse essa alíquota, mesmo de quando foi extinta. Agora estão pensando em 0,20, não está muito bem definido isso aí. Então vamos imaginar, 20 centavos. Já uma pessoa que fosse em cima de 100 mil ou 1 milhão de reais, o valor seria proporcionalmente maior. Então eles acham assim, tentam justificar ou defender que seria um imposto que incide menos para quem tem renda menor, mas não é assim que acontece. Por quê? Vamos parar para analisar. As empresas têm assim, a classificação dos custos das despesas, não é verdade? O custo é uma referência. Então quando eu compro uma coisa por R$1, a gente acaba fazendo uma fórmula onde a gente tem uma marcação de preço. Essa marcação de preço é um multiplicador que a gente joga sobre o custo, de forma que ele garanta as despesas que eu tive em função da minha operação, tanto as fixas como as variáveis, né? Pode ser as comissões, como pode ser o aluguel, e também esses tipos de taxa, de imposto. Vai ser repassado para os produtos. Vai ser repassado, então não tem como. Automaticamente, quando a gente coloca um custo a mais, é tal como a pessoa que compra uma mercadoria por R$10 e ela passa a comprar por R$11. Ela vai colocar isso aí para o consumidor final. Então, vamos analisar as características dos impostos. A gente tem, por exemplo, o ICMS. Por que o ICMS, teoricamente, seria um pouco mais justo? Porque ele funciona sobre o sistema de conta gráfica. Ele é um imposto direto e ele faz o crédito e o débito. Né? Quando você
compra a mercadoria, você se credita daquele imposto, e depois quando você vende, você debita. Na verdade, a contabilidade vai fazer uma conta entre o que teve de crédito, desconsidera do débito, e daí gera-se a guia para ser feito o recolhimento, só sobre o valor agregado. PIS e COFINS também tem a característica de conta gráfica, então não é um imposto cascata. Porém, o PIS e COFINS, ele não é um imposto direto, ele é indireto. Imposto direto é quando incide diretamente sobre um produto. Então, por exemplo, aquilo que é essencial, livros, cadernos, alimentos, isso aí vai ter uma alíquota de ICM menor. Isso se não for isento, não é verdade? Que isso atende a toda a população, faz parte da cesta de consumo de todos nós. Agora, uma BMW, cigarro, bebida, isso aí já é tido como supérfluo ou bens de luxo, não é verdade? Então tem uma alíquota maior de ICMS. Quando o imposto ele tem uma característica de direto, a gente pode direcionar alíquotas maiores para aquilo que não é de extrema necessidade e alíquotas menores para o que é de menor necessidade. A CPMF, então, ela não é um imposto CPMF justo, como não, se porque diz. ela vai incidir sobre tudo. Não tem como a gente evitar a CPMF sobre o arroz, o feijão, o pastel na feira, entendeu? Vai estar incluído no preço do final do produto. Acaba entrando todo o leque dos produtos. Então, infelizmente, ele tem as duas piores características dos impostos. Ele é um imposto indireto e ele é um imposto cascata. Ele não é sistema de crédito e débito. Agora, para o governo é interessante porque o que está acontecendo com o Brasil hoje? O Brasil está passando por uma situação onde as empresas estão em dificuldade. Então ela gera-se o imposto, só que ela não recolhe o imposto, não é verdade? E quando a gente pega a arrecadação do governo, ele vem aumentando vários impostos, só que ele não está aumentando a arrecadação. Mas isso por causa da queda da produtividade? Olha, existe a questão da queda do faturamento, que daí você reduz a sua base de cálculo, mas existe também o fato da empresa não ter o recurso para pagar. Ela está endividada, ela está inadimplente, então ela gerou-se o imposto, mas não recolheu. E para o governo, o governo ele usa um sistema na contabilidade, é por regime de caixa, é por recebimento. É diferente das empresas que a gente usa a competência, né? Faturei, independente se recebi ou não, se aquilo vai ser pago ou não, entra ali no meu demonstrativo. Então o governo, por mais que ele tenha tentado aumentar os impostos, não está conseguindo aumentar a arrecadação, porque as empresas e as pessoas não estão conseguindo honrar com isso aí. Está sendo gerado esses impostos, mas eles não estão sendo recolhidos. O CPMF não tem como fugir. Não tem como fugir. Então por isso que é importante, é uma ferramenta para o governo, porque não tem como sonegar. Passou no banco, debitou, cobrou, o banco vai fazer depois a apuração disso tudo e vai fazer o repasse. É o imposto onde tem sonegação zero. Tá certo. Bom, e o empresário ele tem como incluir no preço final do que ele está vendendo o gasto que ele teve, o custo que ele teve com a CPMF. E agora, e o assalariado? Como é que faz o contribuinte assalariado? Ele tem como saber quanto que a CPMF vai consumir da renda dele? Olha, sabe qual que é o problema maior que eu vejo na CPMF? E isso atinge tanto o consumidor, o cidadão comum, como as empresas. Como que eu vou fazer uma estimativa do que eu vou gastar com a CPMF? Bom, se for 0,38 ou 0,20, é essa alíquota em cima seus gastos mensais. Acontece o seguinte, tanto as pessoas como as empresas, existem despesas que elas são operacionais, que é aquela que você não consegue viver sem ela. É o teu aluguel, a tua alimentação, uma escola do filho, a gasolina do veículo, não é verdade? Agora, tem outras que são não operacionais. É quando a pessoa se endividou no passado por algum motivo, ela fez um financiamento imobiliário, ou de um veículo, ou ela fez uma compra no cartão de crédito. Tudo isso são operações não operacionais, não é verdade? Então, quanto mais endividada a pessoa está, mais CPMF ela vai pagar. Então vamos imaginar também uma empresa. O que acontece com uma empresa? Num exemplo aqui, a empresa ela tem um faturamento de 100 mil reais, ela gasta 90 mil reais e sobra 10 mil reais. Esse 10 mil reais é o lucro dela que ela vai usar para pagar investimentos ou pagar empréstimos, etc. Agora vamos imaginar que uma alíquota de 0,20 em cima do... Vou fazer até uma conta rapidinha aqui, Luciana. 90 mil, se a gente jogar aqui 0,20... A empresa vai estar lá uns 180 reais de CPMF. Vai ser nessa faixa. Agora, o que acontece? Se você tiver um endividamento alto, as empresas, por exemplo, ela tem lá
100 mil reais de faturamento. Só que ela fatura para os clientes 30, 60, 90, 120. Se ela tem um prazo médio de 2 meses e meio, necessariamente ela tem que ter um financiamento dessa carteira do contas a receber. Se ela não tem esses 250 mil nos ativos dela, ela vai ter que pegar no banco. Então, essa empresa que tem a dificuldade de caixa e precisa captar recursos com instituições bancárias, acaba que ela fica pagando, além das suas despesas operacionais, ela paga o CPMF sobre as não operacionais. Então, tanto o indivíduo endividado como a empresa endividada, esses são os mais penalizados. Essa é a maior crítica que eu faço em relação ao imposto, porque lá atrás, em 2005, 2006, quando eu fui gerente financeiro em indústria, eu me recordo que a alíquota sendo 0,38 chegava o peso relativo sobre o faturamento de 2,2 do faturamento com o CPMF. Porque a empresa, além dela ter o CNPJ dela, às vezes é um grupo econômico. Na verdade, é uma indústria que fabrica roupas ou calçados, mas daí ela tem uma loja atacadista e outra loja de varejo. Uma loja está no nome do filho, a outra loja está no nome do cunhado, mas todos trabalham numa empresa familiar, certo? O que acontece? A CPMF, quando você faz transferência entre mesmo titularidade, não há cobrança. Mas quando você faz entre titularidades diferentes, o CNPJ diferente, então você acaba pagando. Então, às vezes, eu estou com dinheiro sobrando numa conta e eu tenho que transferir na outra. Aí, quando eu faço essa transferência de uma conta para outra, eu vou pagando. Então, vira realmente uma bola de neve. A coisa é um efeito cascata, que no final, esse 0,38 pode ser multiplicado por 10. Né? Então, uma empresa que ela está um pouco mais sanada, vamos colocar, está um pouco mais em dia, então, ela tem um capital próprio, ela vai pagar só o 0,38. Agora, aquela empresa um pouco mais endividada, já vai pagar 1%. O que está um pouco mais endividado ainda, vai pagar 2%, daqui a pouco está pagando 3%. Imagine o que não custa a CPMF, de repente ela chega a valer R$2.000, R$3.000, isso aí é o valor de um funcionário, 2 funcionários que terão que ser demitidos para compensar isso daí. Nossa, chegar a esse ponto. Então quer dizer que o empresário que já tem um monte de preocupação, o trabalhador, eles vão ter que começar a bolar formas de reduzir as transações financeiras para reduzir o pagamento de imposto. O que eles fazem normalmente, a pessoa que recebe em cheque, ela não vai querer passar isso na conta. Né? Então ela vai acertar o fornecedor com um cheque de terceiros. Aí começa aquela questão de ficar endossando o cheque, aí você paga um fornecedor, daqui a pouco volta esse cheque, o cara vem te cobrar, daí o cara quer cobrar juros em cima daquilo, aí depois perde o controle, se não fez uma anotação correta, não sabe de quem que é aquele cheque. Mais uma bagunça na economia aí, pois né? É um trabalho a mais, o pessoal na economia vai ter real, aquela do dia a dia. Sim, é um controle a mais, vamos colocar que de certa forma gostaríamos que não existisse, desnecessário, de certa maneira, só que é uma coisa que a gente vai ter que fazer o controle. Aí outras coisas que também são levadas em consideração. A pessoa, ela quer investir, ela quer colocar um dinheiro num fundo de investimento, ou até operar em bolsa de valores. A pessoa começa a raciocinar, peraí, será que compensa eu colocar? Já existe o IOF, que é regressivo, ele começa em 100% do rendimento e vai diminuindo, chega no 15º dia é 50% e chega no 30º dia é 0%. Então, já tem essa questão do IOF, onde você tem que pensar se vale a pena ou não fazer a aplicação, porque até o 30º dia, de repente, você vai ter uma parte dos seus rendimentos vão ser retidos pelo IOF. Aí agora, se entrar mais o CPMF ainda, para a pessoa ter que raciocinar, então, peraí, eu vou ter que pensar o IOF com a CPMF, até que ponto que compensa eu que tenho um dinheiro, uma reserva, ficar aplicando ou ficar tentando investir em Bolsa de Valores. E quer queira, quer não, a Bolsa de Valores é um dos melhores mecanismos que existe para as empresas, essas com capital aberto, em se financiar. Né? Então é triste ver a situação que o país chegou, com uma recessão tão forte como essa, uma fuga de capital, e é justamente a fuga de capital que está acarretando nessa elevação do dólar, que chegou a bater os R$4, eu vi que estava em R$3,90. Então, hoje em dia, que empresa com capital aberto vai fazer subscrição de ações, né, fazendo a captação de recursos, emitindo novos papéis, sendo que esses papéis não valem mais nada. E a Bolsa que estava tentando divulgar, né, para que os pequenos investidores entrassem na Bolsa, né? Então, pois é, então parece que
infelizmente, o nosso governo está indo parece que está indo na contramão, entendeu? Mas a CPMF, pelo jeito, é necessária? Não tem como fugir dela? Eu ouvi um depoimento na Câmara do deputado Rauli, muito forte. Ele só falou verdades. A questão é, se fosse só o déficit primário, seria fácil de resolver. De repente a CPMF até cobriria. O problema é que o superávit ele existe para fazer pelo menos o pagamento dos juros. Tem que ser 2% para pagar juros. A questão é assim, a taxa Selic está a 14,25. Está dando então ao mês 1,1, vamos arredondar. Agora joga 2 trilhões e meio vezes 1% que seja. É 25 bilhões de juros. E esses juros não estão sendo pagos. Então, 25 bilhões vezes 12 meses são 300 milhões. Se somar os 50 bilhões de rombo do déficit público, são 350. Agora, imagine um país se endividar, já está em 3 milhões e meio, para um PIB de 5 milhões e meio. Pô, tá vendo? Metade de um ano já está em dívida. É a mesma coisa que a pessoa ganhar R$1.000 e está endividada em R$6.000. Quer dizer, são 6 meses tudo tem um limite, né? Não tem como a gente se endividar tanto assim. Então, o que está acontecendo com o Brasil é o seguinte, ele não consegue sequer fazer o superávit primário e como se não bastasse, a dívida está enorme e com um custo altíssimo, esse custo em função da taxa Selic, que está aí para tentar um controle inflacionário, que está vindo em função, por sua vez, da elevação do dólar, que está vindo em função dos impostos que estão sendo elevados e em função dos preços administrados pelo governo. Então, assim, na verdade, parece que está tentando apagar fogo com um galão de gasolina, entendeu? João Adolfo Stadler Colombo, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para você. Ok, obrigado, Lissana. Tchau, tchau. Conversamos com João Adolfo Stadler Colombo, economista, delegado do Conselho Regional de Economia do Paraná. Falamos sobre a CPMF.